Hoje eu vim trazer 3 indicações de filmes clássicos de horror que com certeza você vai ter medo. O gênero do horror ele é amplamente explorado por todos os produtores de Hollywood ou produtores independentes do mundo inteiro. Porque o horror ele brinca e ele mexe com um dos sentimentos mais primitivos que a gente tem, que é o medo. O primeiro filme que eu venho recomendar aqui é The Shining, ou Iluminado, dirigido pelo Stanley Kubrick e baseado no best-seller de Stephen King. Nesse filme a gente tem uma família, a família Torrance, e eles vão passar uma temporada inteira de inverno presos num hotel, que é o Overlook. O Jack, ele é então contratado para trabalhar como um zelador do lugar e a família acaba ficando isolada lá porque nos períodos de inverno a neve cobre todas as estradas que dão acesso ao hotel. Um fato interessante desse filme é que o diretor de fotografia, juntamente com o Kubrick, antes de realmente gravar as cenas com os atores e realmente do dia de estar no set, um cara que se preparou, não deixou tudo para a última hora, ele com uma câmera Nikon que ele tinha foi tirando várias fotos dessas maquetes, dessas miniaturas, que serviram como estudo de luz e como um estudo também da disposição dos personagens e do cenário na história. Assim funcionando como uma espécie de storyboard para a história. E o Stanley Kubrick e o diretor de fotografia conseguiram se unir e criar um esboço daquilo que seria a organização da iluminação e dos atores no set. Tanto que cerca de 5 meses antes, o pessoal da iluminação, que era da equipe do diretor de fotografia, 5 meses antes eles ficaram organizando a iluminação que seria oficial para as gravações que foram feitas no set do Overlook. O orçamento total do The Shining, ou Iluminado, foi de 19 milhões de dólares. Partindo agora para minha segunda indicação, com um orçamento muito mais singelo do que 19 milhões de dólares, a gente parte com um orçamento de 60 mil dólares, que foi filmado por um grupo de amigos entusiastas da sétima arte, que foram para uma cidadezinha no Texas, dias insuportáveis de quente, e gravaram um filme que até hoje é conhecido como um dos últimos filmes cults de horror, Texas Chainsaw Massacre, ou Massacre da Serra Elétrica. Na trama do filme, 5 adolescentes fazem uma viagem pelo interior, pelas estradas do Texas É por causa do vô dele que morre, né? Eles estão indo pro enterro, né? Tava rolando um roubo de cadáver. Roubo de cadáver? Mas não era o túmulo do pai deles? É do avô. Do avô? Isso. Então eles estavam indo por causa do túmulo do avô, que estavam desenterrando. Isso, que tava rolando um negócio sinistro, assim, tipo, a galera tava colocando Tá, esse corpo tá, lá. E no meio dessa jornada maluca, eles encontram um cara pedindo carona no meio da estrada. Eles acham que é uma boa ideia trazer eles pra dentro da van. E dali a história começa a desenrolar de uma forma muito gore. What happened was true. Quando eles ficam sem gasolina, eles param então no posto, e quando tentam pedir ajuda nas casas próximas, eles encontram uma família de canibais. Muitas pessoas levantam o quesito da crítica a esse filme à indústria da carne, que se a gente fizer um paralelo entre o que acontece no filme com os humanos e o que acontece na vida real com o gado ou com qualquer outro tipo de carne que vai ser usado para o consumo humano, existem vários paralelos que a gente pode fazer no filme. É só você imaginar em qualquer cena de carnificina que acontece com um humano, um animal no lugar, e você vai ver que acontece nos dias de hoje, e sempre aconteceu e provavelmente vai acontecer por muito tempo assim. Tá, eu tenho bastante coisa anotada aqui pra falar. Um fato interessante do filme é que muito dos horrores do filme, das cenas horrendas que acontecem de carnificina e do que poderia ser realmente muito forte para as pessoas verem, ela não aparece na tela, no quadro. Muitas dessas cenas acontecem quando então o Leatherface pega a menina ou o cara e leva para fora do quadro, e a gente então fica com um quadro só, um quadro vazio e com o barulho, o sound design. Outra curiosidade é que o diretor do Texas Chainsaw Massacre teve essa ideia, e isso ele já contou numa entrevista que eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição. Ele contou que teve essa ideia de fazer esse filme, ele tava com esse impulso de fazer um filme de horror, e teve a ideia de fazer um filme de um assassino com uma serra elétrica quando ele tava no mercado durante as compras de Natal, e ele viu uma fileira de pessoas se aglomerando assim, e ele não conseguia passar por esse corredor, e ele, no lado dele tinha uma prateleira de serra elétricas, e a primeira coisa que ele pensou é o quão fácil seria ele passar no meio de todo mundo, simplesmente cortando as pessoas com a serra elétrica. Isso ele fala na entrevista, tá linkado ali embaixo, e é um fato interessante, porque ele diz que depois que ele teve esse pensamento, ele voltou pra casa, em 30 minutos ele já tinha o filme inteiro roteirizado, e com isso foi só eles irem pro Texas lá e gravar a loucura. A minha última indicação é um filme do mesmo diretor de O Massacre da Serra Elétrica, que é o Poltergeist.
Esse filme da década de 80 aterrorizou provavelmente muitas gerações e ainda continua aterrorizando a minha geração, eu e a minha namorada que tá ali. A gente assistiu esse filme recentemente, a gente não tinha assistido anteriormente a essa última vez que a gente assistiu, e eu me surpreendi porque ele é um filme que consegue de uma forma fofa e meio sessão da tarde, feels like, ser um filme de horror, ser um filme que realmente dá medo. Grande menção honrosa à atuação da menininha, da Carol Anne, da personagem. Conta com a direção do Spielberg esse filme, então isso talvez é um dos pontos que dá um dos motivos desse sentimento de sessão da tarde, né, desse sentimento de filme fofinho. A família da Carol Anne, que é essa menina que eu acabei de mencionar, se muda para um condomínio fechado, um American Dream, assim, várias casas iguais na Califórnia, gramadinho verde, todo mundo cortando sua grama bonitinho, comparando com o do vizinho e fumando um Marlboro. E do nada a menina some. A Caroline some da casa, ninguém mais acha a menina. E tudo leva a crer que existe uma força sobrenatural que atua sobre a casa através das redes, dos canais de televisão. Mas enfim, vocês pediram para eu indicar mais filmes, mais séries, e é isso que eu vim aqui fazer, eu atendo os pedidos do meu público.